Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos hoje começando mais um vídeo do nosso canal Via do Céu. Nesta feita estamos em mais uma aula do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos estudando a segunda lição do terceiro trimestre de 2026, que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer: porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 47. A verdade prática vai nos dizer que o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O segundo ponto vai falar sobre a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. E o terceiro ponto vai falar sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Para comentar essa aula, está participando aqui conosco o nosso professor Leonardo. Pode ser, professor. Amém. Pai do Senhor, professor Kaique. E também o nosso Pai do Senhor, meus professor, irmãos. também o nosso professor Carlos Miller. Pode ser, professor. Pode ser o mestre, pode ser o meu professor. Pai do Senhor, professor. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículos 44 ao 52. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeiro ponto, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O professor Leonardo estará fazendo um comentário do primeiro ponto da missão. Amém. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, Pai do Senhor, queridos professores. Amém, mestre. Gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui lecionando esse primeiro ponto, onde nós vamos ver no primeiro subtópico, que trata sobre o envio missionário e o avanço da palavra. Nós vemos que os apóstolos, eles conduzidos pelo Espírito Santo, eles partiram, nós estamos falando de Paulo e Barnabé, partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé. E já era uma terra evangelizada por helenistas. Nós observamos aqui que a missão, ela depende da direção do Espírito Santo. Amém. Quem tem o papel missionário de evangelizar, ele não segue o rumo que ele bem decidir, bem escolher. Eu vou para tal canto, eu vou para tal lugar. Não. Nós sabemos que o enviado, ele vai de acordo com a condução, orientação e direção do Espírito Santo. Paulo, certa vez, desejou ir para determinado lugar e o Espírito Santo o levou a outro. Por quê? Porque quem leva ou quem diz o lugar onde o missionário deve ir é o Espírito Santo. De lá, ele aportou em Salamina, anunciar o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, conforme está escrito em Romanos 1, verso 16, primeiro do judeu e também do grego. De lá, eles avançaram até a ilha de Pafos. Dessa vez, eles já conseguiram uma nova companhia, que foi João Marcos, como cooperador ali dos apóstolos, auxiliando naquela tão nobre missão. Assim, a missão ela ia se expandindo, ia prosperando, ia crescendo, demonstrando que levar a palavra de Deus exige fidelidade, reverência e a sensibilidade à direção do Espírito Santo. Amém. Se os apóstolos não tivessem essa sensibilidade e tampouco a obediência, a sua missão certamente seria frustrada. Então, aquele que tem o desejo de ser um missionário, de ser um enviado, de levar a palavra de Deus, ele deve buscar essa sensibilidade espiritual e mais, obediência. Obediência esta que não começa ao ser enviado, mas antes. A submissão, não é, às autoridades outorgadas por Deus, não é, a liderança local, enfim. E obediência sensível à direção do Espírito Santo. Segundo subtópico diz o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Nós vemos que em Pafos, os missionários eles enfrentaram Bar Jesus, que era também chamado de Elimas, um mágico, né? um feiticeiro, um falso profeta. E lá ele queria atrapalhar
a expansão da palavra, ele queria atrapalhar a propagação do evangelho, não é? E é curioso isso, porque quem tem experiência nas campanhas evangelizadoras, né, aqui em Pernambuco a gente chama assim, se dá conta, já se deparou, já percebeu que quando nós saímos às ruas para levar a palavra de Deus para alguém, às vezes o terreno está fértil, não é? Os corações estão sedentos e desejosos pela palavra de Deus. Algo acontece. Alguém vem, chega um bêbado, quem sabe me perdoa a expressão, mas eu vou dizer uma prostituta, não é o contrário. Para quê? Para tentar atrapalhar a propagação do evangelho. E com Paulo e Barnabé e os apóstolos não foi diferente. E o apóstolo Paulo, eu imagino que ele, assim, perdeu um pouco a paciência, embora que é justificável, né? E ele diz, filho do diabo. Ele já disse logo assim. Já sabia quem era o pai daquela pessoa que estava ali tentando atrapalhar a obra de Deus. Quem tenta atrapalhar a obra de Deus, a propagação do evangelho, nós já sabemos de quem é enviado. É enviado pelo próprio diabo, que não quer que as pessoas ouçam e sejam libertas de seus pecados. E o Elimas, o mágico, né, ele resistia à pregação, tentando impedir, como já foi falado, não é? Ele tentou impedir que o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem prudente, ele ouvisse a palavra de Deus. Certamente o diabo sabia que aquele coração ele estava pronto ou desejoso por uma mudança. E por saber disso, ele envia, não é porque o diabo sempre tem seus servos aqui na terra. Envia Noé Elimas justamente para atrapalhar, para que aquela alma não se rendesse ao Senhor Jesus. Porém, cheio do Espírito Santo, porque quem é missionário, quem faz a obra, quem leva o evangelho, deve estar cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. E ainda, né, teve aquela fala, não é? Filho do diabo. A cegueira que o atingiu, confirmou o poder do evangelho e levou Sérgio Paulo a crer na doutrina do Senhor. Ele ouviu a palavra, ele viu o que fora operado. A lição nos chama a atenção porque diz que onde a luz resplandece, as trevas recuam. É por isso que nós devemos ser luz, como disse o apóstolo Paulo. Andai na luz, não é? Efésios 5, salvo engano, ele fala assim para nós andarmos na luz, ser luz, ou seja, onde há trevas, onde há manifestações diabólicas, onde existem pessoas ou ambientes onde a presença de Deus, infelizmente, ela se torna, como é que eu posso dizer, inimiga ali naquela situação. É necessário o poder do Espírito Santo, a autoridade para repreender, para que haja assim a liberdade de almas ouvirem e se entregarem ao Senhor Jesus. Terceiro subtópico conta, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Uma coisa que eu acho lindo na palavra de Deus, no Evangelho, é que ele não está limitado a condições sociais, condições espirituais ou tampouco a geografia. O lugar pode ser Gadara, não é? Que teve uma fama, né, negativa, não é? A gente sabe pelo relato bíblico, né? O endemoniado gadareno. Pode ser um ambiente mais hostil que for. O evangelho não está vulnerável a isso. O evangelho, quando chega e ele é propagado, ele é levado, ele é transmitido e há terreno fértil para recebê-lo, a transformação. Pode ser o lugar pior que seja, pode ser o lugar mais hostil, mas quando o evangelho chega com a autoridade e direção do Espírito Santo, milagres acontecem, prodígios, pessoas são libertas, almas são salvas, almas se rendem ao Senhor Jesus. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ali confronta o Elimas e testemunha a conversão daquele homem, Sérgio Paulo, mostrando que a palavra de Deus, ela transforma mente, coração e vida. O evangelho ilumina o entendimento, ele renova o interior e produz frutos visíveis, ou seja, a mudança, a transformação, a frutificação, boas obras. Glória a Deus.
A lição diz que nós também confiemos nesse poder. Nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Quando nós saímos às ruas, que nós nos depararmos com as barreiras, com as dificuldades, nós devemos lembrar que o Espírito Santo foi quem nos comissionou a essa obra, quem está conosco e quem vai operar os milagres, a libertação, a cura, não é? A jornada agora dos apóstolos avançava para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Amém, professor? Amém. Meus irmãos, o senhor, enquanto o senhor falava, eu achei interessante, porque o senhor citou, eu achei um subtópico, que junto com os apóstolos foi João Marcos. E a gente vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos ele vai nos apresentar muitos personagens até então desconhecidos. Ele vai apresentar muitos personagens, alguns com nomes, outros sem, alguns que aparecem aqui, aparecem ali, aparecem acolá, e outros que aparecem e não mais a gente vê. O que gera também uma certa, às vezes, vamos dizer assim, embaralhamento na cabeça de alguém quando vai estudar essa lição, porque é personagem aqui, é personagem ali, Paulo e Barnabé até certo ponto são os principais, mas em volta deles uma dezena de personagens. E é interessante porque quando a gente olha para João Marcos, e a gente vai ter uma oportunidade melhor de falar sobre isso, mas eu queria destacar rapidamente que esse João Marcos, ele, segundo o que o próprio Paulo diz lá aos Colossenses, João Marcos, ele é o sobrinho de Barnabé. João Marcos, esse João Marcos, ele é o autor do Evangelho de Marcos. A gente entende, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, João Marcos, ele é filho de uma mulher chamada Maria, uma mulher rica de posses, de prestígio no meio da sociedade cristã de Jerusalém. Tanto é que quando Pedro ele é liberto da prisão lá no capítulo 12, ele vai para a casa dela. E na casa dela os irmãos estavam reunidos em oração por Pedro. Então na casa dela era onde acontecia culto. Sim. Pedro era um frequentador dos cultos que aconteciam na casa dela, e Pedro teve uma amizade muito grande com João Marcos. Pedro muitas vezes ensinou, exortou, esteve caminhando junto com João Marcos, e Marcos, a gente vai lembrar que Marcos ele não andou com Jesus. Marcos ele não foi um dos 12. Então a gente muitas vezes quando olha como é que João Marcos ele conseguiu as informações do Evangelho, e acredita-se que a principal fonte dele foi o apóstolo Pedro. Um homem que caminhou, que esteve com Jesus enquanto ele ensinava sobre aquilo que Jesus falou. O João Marcos, ele ia anotando aquilo ali que Pedro passava e ia escrevendo o Evangelho. E é interessante porque João Marcos, ele sai com Paulo e Barnabé e ele presencia a obra missionária para os gentios. Aí quando a gente vai ver o Evangelho de Marcos, ele faz questão de ter uma ênfase maior de escrever aos romanos. Ou seja, aqueles que não são de Israel, aqueles que são os gentios. Então, João Marcos ele ganhou essa experiência com essa viagem missionária e ele percebeu ali a necessidade desses povos. E ele disse, eu vou escrever o Evangelho, mas com tons para que eles entendam, ou seja, explicando certos costumes, explicando certas coisas para que eles possam não só ouvir a pregação, mas ter algo para ler e conferir e eles entendam. Então, a gente vê a importância de esse tipo de personagem que muitas vezes não é tão citado, não é tão falado, e como cada coisa que Deus permite acontecer tem o seu propósito e tem o seu lugar no plano divino. Amém? Vamos estar indo agora para o ponto de número 2, que vai falar sobre a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Nosso professor Carlos Miller vai estar comentando o ponto de número 2. Amém. Meus queridos pais do Senhor, vamos dar continuidade ao nosso estudo, seguindo assim a orientação do nosso professor. Meus queridos, chegamos aqui ao ponto de número 2, onde vamos trabalhar a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Já fica bem claro para nós que toda obra missionária tem uma orientação divina. Você que está chegando aqui na aula de número 2, saiba que a aula número 1 já está aí, disponível no nosso canal no YouTube, como também o Panorama EBD. Quem quiser ter uma ideia de todas as aulas que iremos abordar nesse trimestre, vai encontrar aí no nosso Panorama EBD. Meus queridos, alguns pontos que eu queria destacar antes de começar meu comentário. O primeiro é, como o professor Leonardo já colocou, precisamos estar sensíveis à voz e obedientes às orientações do Espírito Santo. Segundo ponto que eu queria colocar, eu quero ser bem prático aqui, irmãos. O segundo ponto é, a obra missionária não é para ser feita sozinho. O próprio Espírito Santo não chama somente a um, mas dois,
para que andem em comunhão, andem em conjunto, que um cuide do outro, que um proteja o outro, que um ajude o outro. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Eu sei que tem irmãos por aí que às vezes tem o desafio de ir a algum lugar, atender uma escala, né, assim, um certo envio, e é necessário ir só, mas não é bom. Não. Jesus deixa esse conselho, né, mestre? Jesus deixa esse conselho, né, professor? Sim. Né? Não é bom que o homem saia para fazer o evangelho sozinho, é tanto que ele mesmo envia de 2 em 2, né? De 2 em 2. Então vamos dizer assim que vemos o mesmo perfil de envio que Jesus cumpre, é o mesmo que o Espírito Santo também determina. Né? Amém. Então é importante que a missão não seja feita sozinho, ninguém faz. E aí eu digo a você, se você pensa em fazer sozinho, você está fazendo errado. Você vai sofrer muito, você vai sofrer só, quando você precisar de ajuda, não vai ter, não é bom, não é bom. Mas seguindo aqui o meu comentário, no primeiro parágrafo diz a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Aqui é muito interessante. Então a gente já colocou que quem chama é o Espírito Santo, tá? Ele é quem envia, ele escolhe quem vai enviar e quantos vão enviar. Porque alguém pode dizer assim, não, mas o enviado tinha que ser eu. É assim, professores? É assim, mestre? Quanta gente por aí, nessa agonia, nessa pressa, não, que eu tenho chamado de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Se tu tem chamado de Deus, o Espírito Santo não vai te deixar no anonimato. Eu creio nisso, senhores. Amém. Quem tem chamado de Deus não vai ficar no anonimato. Quando eu digo anonimato, eu não estou dizendo que Deus vai soprar o teu nome, porque tem muita gente que quer ser missionário, que quer ser enviado para ter o seu nome famoso, para ter o seu nome conhecido. Mas é aqui que a gente vai ver. O apóstolo Paulo não tinha essa preocupação, Barnabé não tinha essa preocupação de serem conhecidos, mas que o nome de Jesus fosse conhecido. Aí os irmãos podem até perguntar, mas irmão, como é que você afirma um negócio desse? Que eles não tinham interesse em serem famosos. É porque a mensagem que eles pregam nos mostra isso. Não é verdade? Sim. Primeiro, como é que tu vai ser um missionário? Como é que tu vai ser um pregador da palavra se tu não tem palavra para pregar? Se tu não lê a palavra, se tu não se prepara, se tu não estuda a Bíblia, tu quer falar de quê? Tu quer gastar 20, 30, 40 minutos, 1 hora falando do quê? Ou você acha que vai conseguir a vida toda só entreter as pessoas com a tua vida, com o teu testemunho? Tem pregador que até hoje tudo que ele fala é o testemunho de vida dele. Ninguém aguenta mais, irmão. O povo quer ouvir Bíblia, o povo quer ouvir a palavra de Deus. Meu filho, por favor, acorde para Jesus. Vá ler a palavra, vai estudar, vá buscar discernimento do Espírito Santo. Ele vai te capacitar, meu irmão. Para de encher os púlpitos das nossas igrejas aí com besteiras, com balelas, com jargões. Eu vou falar mesmo, com jargões. Eu me lembrei de um aqui agora que eu não vou falar para não causar polêmica. Mas tem pregador que ele só sobra em cima do altar, tão vazio que tudo que ele fala é jargão, são palavras de efeitos, são pregadores triunfalistas, pregadores que romantizam a dor e o sofrimento para fazer as pessoas chorarem e se emocionarem. Evangelho não é emoção, evangelho é fé, é razão, é raciocínio, é convicção que o que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo é a verdade absoluta de Deus, irmão. Amém. Então pregue a palavra. O apóstolo Paulo entra lá na sinagoga, mestre, e começa a pregar a palavra. Não é assim? Ele começa a narrar a história de Jesus, desde a origem até o momento de João Batista, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Pregue a palavra. Agora, vou falar um negócio aqui para os senhores. Quem não vive a palavra não consegue pregar a palavra, né? Então, já vou parar por aqui para a gente não polemizar muito. Mas quem não vive a palavra não vai conseguir pregar a palavra, não é assim, mestre? Não vai conseguir, né? Vamos seguir aqui para o parágrafo 2, né? Lembrando aos irmãos que estamos estudando ainda o capítulo de número 13, né, do livro de Atos dos Apóstolos, né? Quem tiver curiosidade, depois dê uma lida lá, muito importante para lhe ajudar na compreensão. No parágrafo 2 diz a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. E é interessante porque tem um pregador que ele está preocupado em agradar o público ouvinte. Ele não está preocupado com a fidelidade à pregação, a fidelidade a quem o enviou, ao propósito ao qual foi designado. Ele está preocupado em ser aplaudido, em agradar quem está ouvindo. É por isso que tem tanto pregador triunfalista e pouco pregador expositivo, que expõe as Escrituras. Mas, meu irmão, vai chegar uma hora que Jesus vai pedir conta a tu, e o que é que tu vai ter para dizer? Não, Senhor, eu juntei as massas. Eita, rapaz. Eu consegui não sei quantos seguidores no Instagram, pelo amor de Deus.
Tu tem que conseguir seguidores é para Jesus, não é para tu não, pedra de sal. Então, irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé, junto, né, mestre, do seu companheiro, João Marcos, iam para as sinagogas pregarem a palavra. E eu vou logo lhe dizer, não é o momento agora para dizer, mas não espere facilidade. Não espere facilidade, mas se prepare, porque a oposição das trevas contra a pregação do evangelho genuíno é bem clara, é evidente e é certa. É certo que vai ter opositores. É tanto que o apóstolo Paulo, quando chega para pregar, os judeus, de onde a salvação havia saído, são os primeiros, ou pelo menos uma parte delas, né? Pelo menos uma parte dos judeus, são os primeiros a rejeitarem. Pregador, homem de Deus, igreja do Senhor Jesus, não deixe de pregar, não deixe de fazer missão por causa da rejeição, mas pregue por obediência e pelas vidas que vão ser salvas. Não é assim, mestre? Não é dessa forma? Então, até diante dessa situação de recusa, né, de alguns judeus ali, o apóstolo Paulo vai dizer com muita tristeza, era misto que a voz se pregasse primeiro a palavra de Deus. E assim aconteceu. Amém. Né? Mas aí vocês rejeitaram, então a gente vai pregar para quem quer ouvir. Vou dizer um negócio aqui, viu? Eu não sou ninguém, não. De todos nós aqui, eu sou o menor. E de você que está me ouvindo, eu sou menor do que você. Sou seu servo. Mas quero dizer para todos os dirigentes de congregação, todos os pregadores da palavra de Deus, todos os pastores do nosso Brasil e do nosso mundo, não se preocupe, tá? Em estar arrumando uma pregação bonita para deixar a igreja do Senhor cheia. Eu sei que é importante. Eu sei que o céu quer almas, mas ele não quer que a igreja esteja inchada. Não. Porque vai ficar bonito aqui na foto. Não é assim? Vai ficar bonito para as gravações, para o vídeo. Mas essas pessoas estão se enchendo de quê? Porque tem igreja cheia de pessoas vazias. Não é assim, mestres? Igrejas cheias de pessoas vazias. Então, pelo amor de Deus, pregue a palavra. Se for para a igreja encher, que encha de pessoas cheias de Deus, transformadas pelo evangelho genuíno. Para fechar meu ponto, já falei demais, terceiro parágrafo, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Deus vai abrir a porta. A porta da palavra está aberta. Amém? Amém. A porta da missão está aberta. A porta da unção que vai te capacitar está aberta. Não se preocupe, não. Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique agoniado, aperreado. Não, porque a gente vai para o campo missionário e os senhores, né, que trabalham bastante na campanha evangelizadora sabem disso. Meu Deus, lá vamos nós de novo encarar o mesmo lugar. Não é assim? E a gente fica fazendo aquela preocupação. Vou trazer o quê? Vou pregar o quê? Vá lá. Deus está te enviando. Deus vai te dar a mensagem. Não, mas a gente já pregou aqui e vamos pregar para as mesmas pessoas. A palavra é como água ou é como um martelo. Não é assim? Se for como água, vai passar por cima da pedra. E se for como um martelo, vai esmiuçar essa pedra. Mas esse coração vai ter que ouvir e vai ter que receber a palavra de Deus. E se a terra for fértil, não é assim? Vai dar fruto. Não se preocupe não, pregador, não se preocupe não. Eu sei que às vezes tu prega com lágrimas. Porque quem ouve, rejeita. Tua obrigação, teu compromisso é pregar. Deixa que dar fruto é com Deus. Não é assim? Deixa que dar fruto é com Deus. Então, para fechar aqui, o apóstolo fica muito triste, mas ali mesmo ele entende perfeitamente que todos os que estavam dispostos para a vida eterna foram os que receberam a palavra. Entenda que tem gente... É duro isso aqui. É duro porque isso envolve pessoas, às vezes, de perto, da nossa família, que vão ouvir a palavra, mas não vão querer a salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que às vezes chega para nós, né, mestre? Os senhores mesmo vão me dizer mais o que é isso. Eu não sei, não. É porque se Deus me quiser, Ele vai me botar num bom lugar. Ele vai me salvar. Tu não entendes. Se você está preocupado em não ser salvo e não ir para o céu, entenda uma verdade de Deus nessa hora. É que o que vai te impedir de ser salvo é a rejeição dessa mensagem, dessa palavra, da salvação.
Porque Cristo já fez o sacrifício, já ressuscitou para nos trazer a esperança de uma vida eterna. Não rejeites a salvação por medo, por se sentir incapaz. Não foi por mérito nosso. É graça, é presente de Deus, é favor de Deus. Aceite, receba a Cristo e seja salvo. Mestre, eu vou parar por aqui. Deus abençoe. Amém. Enquanto o senhor falava, eu achei interessante o senhor falou. Me empolguei um pouco, viu? Me disse. Não, nem se preocupe. O senhor falando em questão a dar frutos, esse tipo de coisa, eu acho interessante porque tem muita gente que prega e se preocupa com o que vai acontecer, se preocupa se vai dar frutos, se vai gerar, mas a gente tem que entender uma coisa: nós somos aquele que planta, mas o terreno não é nosso, Não. a semente não é nossa, e até a água que rega não é a gente que consegue. Então, em toda a plantação, nada pertence a gente. Só a função de plantar. Só a função de levar a semente. Se o senhor me permite, somos apenas trabalhadores desta vinha. Exatamente. Então, a gente não tem nada nessa plantação a não ser a função de levar a semente, de É plantar isso. e de deixar com que o dono da semente, da água que É ele. rega, do Quem vai fazer é ele? terreno onde foi plantado, que ele venha trabalhar. Quem vai Então, fazer é ele? você está pregando, está fazendo, faça a sua parte. Plantou a semente, espere. O crescimento não é você que dá. O crescimento você pode cuidar como for de uma planta, mas jamais você vai conseguir determinar como é que a planta vai crescer. É. Se ela vai crescer logo, se ela vai crescer devagar, se ela vai dar muito fruto. Não, isso não está no seu controle. O seu controle é plantar. Plante e deixe que Deus ele dá o crescimento e faz como ele achar melhor. Se eu me permite. À vontade. Se eu me permite, professor, assim, breve e rápido tempo. Acho interessante que, com tudo que fui ouvindo, fui meditando, refletindo, que a obra missionária, o trabalho de levar a palavra de Deus, nós não contamos com, assim, digo, não dependemos de currículo, mas de chamado. Amém. Porque ter currículo é bom, é necessário, vai ajudar bastante, sem dúvida. Mas não adianta ter currículo e não ter chamado. Lembra dos discípulos, Lucas 5, os primeiros discípulos, os discípulos, não é? Eles tinham experiência com pesca, e pescaram a noite toda, não pegaram peixe nenhum, nem uma É piaba. verdade. Aí chegou o Senhor Jesus e deu a ordem, porque chamada é ordem. Aí o Senhor Jesus Lance disse, a lança a rede. Lançou, pescou, tinha experiência, Oh, meu tinha, filho. mas não tinha o chamado, a ordem, né? Porque chamada é ordem, ou seja, ainda que você não tenha o currículo, mas tenha a ordem, o que importa é que tenha a ordem. Se tem a ordem, você vai lá, o Espírito Santo vai trabalhar ao seu favor, vai lhe capacitar, mas se você pode se preocupar com o currículo, ou seja, com o idioma, a própria palavra em si, melhor ainda. Amém. E outra coisa é a questão, o senhor falou, né, dos apóstolos, que eles não estavam preocupados com fama. Sabe um Não. exemplo disso? Certa vez, o Senhor Jesus fez um milagre através de seus apóstolos e o pessoal começou assim, sabe? A aplaudir, Aplaudir. né? Disseram, eita, são os bichão mesmo, me perdoa a expressão aqui, só para a gente descontrair, né? Que digo. E o discípulo, né, disse, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens igual Igual vocês. vocês. Ou seja, eles não estavam preocupados com aparecer, mas estavam preocupados em fazer aquilo que Deus propôs que eles fizessem. Outro detalhe, o enviado, ele vai enfrentar oposição, não Vai. tem para onde correr. Vai. A oposição começa antes mesmo de ser enviado, É. sabe como? Porque lideranças, pessoas, não é da, vamos dizer assim, alta corte, digamos assim, vão olhar e vão dizer, oxe, esse camarada, esse Zé Goiaba, me perdoe a expressão, Vão subestimá-lo. vão subestimar, como é que vai levar um moleque, um caba desse para a missão? Não é? Ou seja, a oposição não vai começar lá. É. Você vai enfrentar a oposição É. antes de chegar lá. Sim. E quando chegar lá é que o caldo engrossa, porque É. tem a oposição da força das trevas, né? E etc. Amém, professor? Amém. O terceiro ponto vai falar sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. E aqui é interessante a gente ressaltar uma coisa. O senhor, desde o começo, fala isso, o professor Miller também falou, e aqui o pastor Wagner Gabi, ao falar sobre isso, ele não mede palavras em colocar isso do começo ao fim dessa lição, para deixar claro. A gente sabe que isso é um método de ensino que quanto mais se repete, mais é porque
a pessoa que está repetindo quer que você entenda isso, que você fixe isso, que você preste atenção nisso. É. Você pode ser chamado por Deus, você pode ser usado, Deus pode lhe chamar para a obra missionária, pode lhe chamar para ter alguma responsabilidade no evangelismo do seu local, no evangelismo local. Mas entenda uma coisa, você tendo a posição, você tendo o cargo, tendo o ministério, ou então indo apenas ali como um comissionado por Jesus, porque a igreja é comissionada por Jesus, você não precisa esperar o pastor lhe dar uma função para você ir pregar, porque Jesus já lhe mandou fazer isso. Amém. E se você não faz isso, você está em Amém. falta com Jesus e não com a igreja. E saiba de uma coisa, estar em falta com Jesus é algo terrível. Não é pondo medo, mas tenha certeza disso. Estar em falta com Jesus é com ele que você vai lidar. Então, se vire com Jesus. Mas a questão é, a gente olha para isso e o pastor Wagner Gabriel ele faz questão de mostrar isso. Perseguição. Levante. Barreira. Ele não, em momento algum, ele para de falar disso. Nos 3 subtópicos, ele fala Ele vai fazer. que há perseguição, há levante, há barreira, há algum tipo de luta do inimigo para parar a obra de Deus. A gente vê os apóstolos, eles passam por situações terríveis. O inimigo se levanta de todo tipo de forma. A gente chega no ponto 3 e a gente não chega para falar de um momento, de um plantio de bênçãos. É só lá no final que a gente vê um plantio de bênçãos. Mas quando Paulo ele passa, nós vamos começar falando por Icônio. Quando Paulo chega em Icônio com Barnabé, o testemunho ousado ele enfrenta a oposição. E mais uma vez, a oposição. E mais uma vez, alguém se levantando. Paulo chega com Barnabé, e tanto Paulo como Barnabé são homens eloquentes, são homens conhecedores da palavra. A gente sabe que Paulo muitas vezes tomava a frente e ele discursava com uma clareza magistral. Paulo ele tinha uma eloquência que dá inveja. Paulo começa a pregar ali, as pessoas se maravilham, tanto judeus como gregos começam a se dividir, uns creem nas palavras dos apóstolos, outros ficam meio assim, e quando parece que vai dar certo, que é aquele momento em que talvez os apóstolos olhem, será que vai dar resultado, aqui o fruto vai ser bom. Aí alguém se levanta no meio da multidão e diz, esse povo está meio enjoado, né? Esse povo chegou aqui agora, a gente está aqui há tanto tempo, fala, está na sinagoga, ensina, aí chega 2 camaradas, vindo de Jerusalém, chega aqui agora e quer tomar conta do nosso território. Não vamos deixar isso não. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes o invejoso ele se levanta e tanto pode ser alguém de fora como alguém de dentro, como o professor Leonardo estava dizendo. Alguém que diz, não, a gente não vai permitir não. Esses abusados chegaram agora já querem tomar conta de tudo. Não vai não. A gente não vai permitir, tanto judeus como gregos formam um motim e começam a colocar na cabeça das pessoas aí, esses aí não dá certo não, não ouve não escuta não, isso aí não dá certo não, deixa eles falar que eles estão ensinando coisa errada. E o povo faz o quê? Não, vamos pegar eles, vamos apedrejar, vamos ir para cima deles. Aí Paulo e Barnabé, ao saber disso, se retiram daquele lugar e vão para a lista. E é impressionante a gente ver a resiliência de Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé já vêm enfrentando tanta coisa. Quando parece que vai dar certo. E muitas vezes na nossa vida, principalmente na vida ministerial, quando a gente cumpre o propósito de Deus, quando a gente prega o evangelho, é dessa forma. Quando parece que as coisas vão dar certo, alguma coisa se levanta e atrapalha. Quando parece que vai correr bem, quando Paulo pensou agora vai dar certo aqui em Icônio, o inimigo se levantou e disse não vai. Aí ele corre para a lista. Ao chegar em Listra, Deus ele já começa manifestando o seu poder de uma forma gloriosa. Paulo passa, vê um homem aleijado sentado à beira do caminho, aleijado desde o seu nascimento. Ele olha para aquele homem e diz, põe-te em pé os teus pés. Aquele homem dá um pulo e começa a andar. E agora a gente pensa, Deus ele se manifestou. Deus ele apareceu de uma forma tremenda na vida dos apóstolos. Deus agora fez um milagre como esse. Agora o evangelho vai frutificar ali. E quando as pessoas veem aquilo, não vão perguntar, vocês vêm em nome de quem? Qual é o Deus que vocês estão pregando? Mas aqueles homens, se a gente for olhar em Atos capítulo 14, eles começam a falar em sua língua e dizer os deuses se fizeram semelhante aos homens e desceram entre nós. Eu gostaria de citar o versículo 12 rapidamente, que diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Quando eles veem aquela situação de não, são os deuses, se fizeram semelhante a nós. E é interessante que
O escritor ele faz questão de dizer, eles chamaram Paulo de Mercúrio porque Paulo era o que falava, porque na cultura daquele povo, o Mercúrio, ele era uma divindade ligada ao comércio, a viagens, mas também à eloquência e comunicação. Mercúrio, para aquele povo, era um equivalente do que os gregos tinham de Hermes, o mensageiro, aquele que levava, aquele que era o mensageiro do Olimpo. Então, Mercúrio era como se fosse o mensageiro da cultura de deuses daquele povo. Então, quando eles viram a maneira como Paulo falava, e aqui a gente entende como o Espírito Santo ele capacita de uma maneira tão tremenda, que ao ouvir Paulo falar, eles disseram: isso aí é o Deus da eloquência. É o Deus da comunicação. Porque não há ninguém que fale como ele. Mas isso acontece porque em Paulo estava a luz do Espírito Santo. Oh, Porque em aleluia. Paulo estava o poder de Glória Deus a para Deus. testemunhar e falar do Evangelho. Glória, E quando glória a aqueles Deus. homens nomearam eles como os deuses que os sacerdotes já haviam com animais para oferecer sacrifício, disseram: não, a gente não é Deus. A gente não é Júpiter, a gente não é Mercúrio, a gente não é nenhum desses deuses. Nós somos homens como vocês, mas viemos anunciar o verdadeiro Deus. Glória a E Deus. mais uma vez, eles são alvos de contenda, de levante, de resistência e de oposição. E dali, Paulo ele é apedrejado. E quando Paulo ele é apedrejado, a gente vê um dos momentos mais únicos e um dos momentos que eu acho os momentos mais belos da vida de Paulo. Belo em exemplo. Porque Paulo ele é apedrejado e a Bíblia diz que ele é jogado para fora da cidade. E para muitos, Paulo estava morto. Para muitos, alguém olhou e disse: aquele ali morreu. Aquele ali já é. Porque o que ele levou de pedrada está morto. Só que quando vão olhar como Paulo está, Paulo levanta, sacode a poeira e diz: vamos continuar, porque a gente ainda tem onde pregar. Aleluia. Vamos continuar, porque ainda tem jeito para ouvir o Evangelho. Muitos, no lugar de Paulo, ao chegar em Cônio e se levantar para essa edição, diriam: Jesus, eu não vou mais. Porque como é que o Espírito Santo brada no meio da igreja, diz que tem uma obra para a minha vida, levanta eu e meu irmão, manda a gente para ir para a obra, e quando a gente chega, a gente só leva pedrada, a gente só tem perseguição, a gente só leva desaceito. Como o Espírito Santo diz que está trabalhando na minha vida, e onde eu chego para pregar dá errado, porque o preço de seguir a vontade de Deus é essa, o preço de seguir Deus. aquilo que Deus tem na sua vida é esse. Você não foi chamado para sorrir, você não foi chamado para ter facilidade, você não foi chamado para ser uma estrela e viver uma vida tranquila, você foi chamado para sofrer Amém. por Cristo. Amém. Esses homens foram levantados, o próprio Espírito Santo bradou para levantar eles, mas foi para sofrer. Aqueles homens foram para sofrer, para passar necessidades. Paulo, que muitas vezes diz: eu acostumei a passar por todo tipo de situação. Estou acostumado a passar frio, a passar fome, a passar necessidade, a passar abandono. O que precisar eu passo. Eu passo por Cristo. Porque Paulo sabia do peso do chamado e sabia que não era fácil. Então eles estavam ali para isso. Por isso que é uma fé que persevera. Porque esses homens estão seguindo a vontade de Deus. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é simples você, depois de ser apedrejado, se levantar e dizer: eu vou pregar. Muitos teriam dito: eu vou me embora. Eu quase morri por nada, não ganhei 10 centavos com isso, não ganhei nada, não ganhei prestígio, não ganhei fama, não vi nada dar certo, quase que eu morro, não vou mais. Mas ele não desistiu: eu vou continuar, Amém. porque eu sei que me chamou, eu sei que me comissionou, eu sei que me colocou. E aqui eu gostaria de destacar, para encerrar esse tópico, o comentário que coloca: a fé bíblica não foge da dor. Amém. Ah, mas eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sigo a vontade dele. A fé não foge da dor. O crente não foge da dor. Amém. Você tem que estar acostumado. A dor não é algo que a gente deve fugir como se nunca fosse ter em nossa vida. Se acostume, é uma coisa muito comum. Para aqueles que são chamados, para aqueles que são amados por Deus, e Deus dá responsabilidade, são os que mais sofrem. Parece contraditório, mas aqueles que recebem algo de Deus são os que mais vão sofrer. Então tenha certeza disso. Se você é desse tipo de pessoa que fica correndo atrás de nome, que fica correndo atrás de cargo, que fica correndo atrás de coisa para fazer, porque você quer aparecer, porque você acha que é bom, tenha certeza disso. O que tem reservado para você é negar a si mesmo, a sua própria vontade, e sofrer por Cristo e sentir a dor como algo comum da sua vida. Amém. Então, antes de correr atrás de nome, de prestígio, de cargo, de função, pense onde você está entrando, porque função
Não é status, função não é para você ser servido por ninguém, função é para você servir. Amém. Quanto mais alto você subir em função, mais baixo como servo você se torna. Meu Deus. Você não vai ser servido pela igreja, você vai servir a igreja. Amém. Você não vai pedir para que a igreja abra de mão de coisas para agradar você. Você muitas vezes vai ter que abrir de mão de coisas para fazer a vontade de Deus para a igreja. Então tenha certeza Glória a disso. Deus. Como disse certo presbítero aqui da gente, quem procura cargo está procurando sarna para se coçar. Porque não sabe o peso do que é ter um cargo. E para encerrar, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Nem só de dificuldade vive um homem, mas vai passar por muita dificuldade. Só que depois de tanta perseverança, de tanta fé, quando chega em Derbe, Paulo encontra um terreno fértil. Amém. Quando chega em Derbe, Paulo ele encontra um lugar onde a raiz, a planta, a semente do evangelho, ela vai frutificar e crescer. Onde vai dar resultados, onde vai dar frutos, onde discípulos vão ser feitos. Por quê? Porque a perseverança nos leva a alcançar a vontade de Deus em nossa vida. O caminho não é fácil, o caminho não é simples. A pregação do evangelho é dura, é árdua, é complicada, mas a perseverança leva a colher os frutos. Como diz aquele salmo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará certamente com seus molhos, Amém. com alegria, depois de muita dor, depois de muito sofrimento, depois de muitas lágrimas derramadas ao caminho, mas vai voltar com o resultado. E não se preocupe com o que vai acontecer. Não se preocupe com a quantidade. Não se preocupe se alguém aceitar. Você fez a sua parte. Sua parte nunca foi salvar. Sua parte nunca foi convencer o homem do pecado. Sua parte nunca foi tocar o coração do homem. Sua parte é pregar. E confie que Deus vai fazer o resto. Amém? Amém. Meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma aula. Agradecemos a sua presença, a sua companhia aqui conosco, por estar sempre nos acompanhando, sempre assistindo às nossas aulas, acompanhando nosso conteúdo. Nós só temos a agradecer a vocês por todo o apoio e carinho que tem prestado a nós. Gostaríamos de agradecer ao professor Miller. Amém, mestre. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado Amém. pela sua Amém. presença. Deus abençoe. E assim chegamos ao final de mais uma aula. E continue ligado no Via do Céu, que mais aulas, mais conteúdos virão em nome de Jesus. Via do céu para o seu coração.